Olá, gigantes, aqui é Marcos Bittencourt. Queria agradecer o convite do Legal Hub para apresentar essa palestra que para mim é tão importante. Uma palestra para você se reinventar dentro da própria carreira, dentro do seu modelo de negócio. Então, eu acredito que claramente, principalmente para o advogado, ele tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Ele deve se reinventar mesmo no momento de crise. E no fundo a gente fica se reinventando o tempo inteiro. E para isso nós temos que parar um pouquinho para nos visitar. Nós temos que aproveitar esta época de crise, que muitas coisas se aceleraram, para conversar a respeito do nosso modelo de negócio, para pensar a respeito das nossas fraquezas, porque só conhecendo as nossas fraquezas é que nós podemos nos fortalecer. Nós temos que desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências. Nós temos que ser empreendedores dos nossos talentos. Mas mesmo assim, nós temos que dar uma olhada nos pontos fracos. E principalmente nessa época de pandemia, nessa época de crise, nós passamos a compreender algumas falhas no nosso modelo de negócio, principalmente para nós termos uma visão não apenas de ser sustentável a nossa atividade profissional, o nosso escritório, mas uma visão de perpetuidade, algo que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Por isso, eu prometo que eu vou entregar várias ferramentas e claramente uma visão diferenciada de como nós devemos nos preparar na era do conhecimento, nessa época de pandemia e depois pós-pandemia, para nos fortalecer. Por isso que eu gosto desde o início de trazer uma mensagem que faz todo sentido. O nome dessa palestra, o tema dessa palestra é Advogado Titã, como ser invencível no mundo digital. E uma coisa que desde logo a gente tem que saber muito bem é o seguinte: atualmente na era do conhecimento, nós temos muitos ruídos, nós temos muita informação. E logo no título da nossa palestra, do nosso artigo jurídico, logo no título do nosso vídeo, nós temos que dar uma mensagem impactante para mostrar para as pessoas que nós estamos ali para passar esta mensagem que também vai fazer significado para elas. E quando eu escolhi esse título, Ser Invencível no Mundo Digital, nós temos que, antes de tudo, pensar como advogados, mas sendo os advogados que são empreendedores dos seus vários talentos, das suas inúmeras competências. Então, como nós somos empreendedores dos nossos vários talentos, nós temos que trazer uma sustentabilidade para essas várias atividades profissionais que nós desenvolvemos. Porque atualmente nós temos que compreender que o advogado, ele não é advogado porque ele conhece as leis. Ele é um advogado porque ele resolve o problema do cliente. Ele resolve o problema da sociedade. O problema é do cliente. O advogado, você. A advogada, você vai entrar com a solução. Por isso que você é tão preciosa, por isso que você, advogado, é tão valioso por aquilo que você resolve na vida do cliente. E nós passamos a analisar algumas coisas muito interessantes já num primeiro momento. Nós temos que pensar não fora da caixa, mas nós temos que pensar e inovar dentro da caixa. A caixa é dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, porque a ideia, antes de tudo, é que nós podemos conquistar o mundo sem sair de casa. E para isso, nós vamos ter que desenvolver cada vez mais uma das grandes exigências desse novo século: a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Nós temos que buscar como até um estilo de vida a ideia de um lifelong learning, um aprendizado contínuo. Então, a experiência histórica que eu gostaria de passar para vocês é muito clara. Eu tenho mais de 30 anos dentro da área do direito, é duro falar algo nesse sentido,
mas é importante transmitir essa ideia. Aquela mensagem que nós tínhamos, ou que os nossos pais tinham, de que deveria fazer uma faculdade, e com o conhecimento adquirido nessa faculdade, você poderia, com tranquilidade, desenvolver a sua profissão ao longo da vida, é algo que não se sustenta e já faz muito tempo. Agora, nós temos que aprender e reaprender constantemente. Tem muita coisa que nós aprendemos que não se encaixa mais atualmente na sociedade. E essas coisas que nós aprendemos e que não se encaixam mais, nós temos que realmente nos desfazer delas. Nós temos que ficar mais leves. Aquilo se transformou numa âncora, num peso que para nós não faz mais sentido. Então a ideia, antes de tudo, é nós repensarmos muito daquilo que as gerações passadas faziam e que muitas pessoas continuam repetindo. Não é porque você teve um sucesso em relação ao passado, trabalhando com ferramentas tradicionais, que significa que atualmente você terá o mesmo resultado. Nós temos que nos adaptar e nós temos que efetivamente surfar nesta onda gigante que se apresenta. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Eu conversava com muitas pessoas e eu achava até interessante que elas diziam o seguinte: vamos marcar um café para depois da pandemia para desenvolver um projeto. Não, nós não precisamos esperar o final da pandemia, o final da crise para desenvolver um projeto. Nós já podemos desenvolver esse projeto agora. Nós já podemos planejar, nós já podemos testar, e se o resultado não for aquele esperado, nós poderemos testar de novo. Nós aprendemos com o erro, nós aprendemos com o fracasso, sabemos que talvez não seja bem aquele caminho, e nós vamos testar outras ferramentas em outro sentido. Então, algo que desde logo tem que ficar muito claro é uma nova visão da nossa estrutura, inclusive estrutura física do nosso escritório, das nossas relações com outros advogados, as nossas relações com sócios, porque no fundo nós temos que trazer algo mais, como eu digo, realista para aquilo que nós encontramos atualmente na nossa sociedade. Uma sociedade mais tênue, mais fugaz, mais líquida, mas que ao mesmo tempo precisa dos nossos serviços e está disposta a pagar um belo valor pelos nossos serviços, desde que também da mesma forma você saiba oferecer esse serviço, esse produto que você tem para a própria sociedade, identificando já desde logo qual é o seu nicho, aquilo que você testou, teve um resultado positivo e quer continuar desenvolvendo. E para nós começarmos aqui essa nossa conversa, eu acho muito interessante lembrar de uma visão de um dos grandes gurus do Vale do Silício, algo que eu aprendi muito quando eu fui para São Francisco, é ouvir as pessoas que têm uma certa experiência, mas além da experiência tem uma visão de futuro. Porque o interessante é você ver daqui para frente o que você pode construir a respeito do seu projeto. E um dos grandes gurus do Vale do Silício é o Val Afshar. Você pode inclusive segui-lo no Twitter. Ele traz sempre uma mensagem edificante, sempre traz uma mensagem construtiva. E ele disse algo esse ano que me marcou bastante. E eu acredito que vai fazer sentido de acordo com o tema da nossa palestra. Val Afshar disse que uma das grandes lições de 2020 é a seguinte: todo negócio deve ser digital. Todo negócio deve ser digital. E a partir desse momento, você entende que mesmo dentro de casa, você tem condições no seu home office, no seu teletrabalho, de construir algo muito sólido e dessa maneira você vai conseguir resultados que você talvez se surpreenda. Resultados positivos, resultados, como eu disse, de crescimento. Então a ideia é que nós temos que repensar
muitas coisas atualmente, começando pela própria estrutura de um escritório. Então é muito comum quando nós ouvimos a respeito daqueles escritórios tradicionais, escritórios enormes, escritórios pesados, que têm um custo muito pesado para as pessoas, é algo que não faz sentido, principalmente numa época de pandemia, onde as pessoas têm uma limitação para se encontrar, tem que respeitar um certo distanciamento social. Então é muito interessante você já visualizar como existe algo muito pesado que também não faz sentido atualmente. Eu não estou dizendo aqui, logicamente, que nós devemos nos desfazer das coisas. Não é essa a ideia. Mas mostrar através de alguns sinais algo que várias pessoas ao nosso redor tiveram que conviver. Pessoas entregando ali o imóvel porque não precisavam necessariamente da estrutura de um escritório para desenvolver a sua atividade. E eu não quero passar uma visão aqui de artista de circo pequeno, que tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é essa a ideia. Mas em virtude da época em que nós vivemos, onde nós conseguimos terceirizar e nós conseguimos também uma infraestrutura que pode nos atender adequadamente, não faz mais sentido, muitas vezes, você pensar que você tem que ter uma estrutura gigantesca para desenvolver o seu talento. Então, a partir dessa ideia, eu inclusive montei uma escola de carreiras para mostrar, antes de tudo, que nós temos que aquilo que nós professamos, aquilo que nós falamos, nós temos que testar na prática. Nós temos que arriscar a nossa própria pele. Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção e algo que talvez tenha feito muito sentido, nós vimos que muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia. Muitas pessoas foram dispensadas durante a pandemia. E às vezes pessoas que vestiam a camisa daquela instituição. É tão comum, né, o proprietário do negócio dizer que você tem que vestir a camisa. Mas no momento de crise, primeiro que vai perder a camisa é você que vestiu a camisa daquela instituição. Você que poderá ser dispensado. Então, uma primeira ideia que nós temos que pensar como um advogado titã, como aquele que quer ser invencível na atividade que desempenha, é que você não pode ficar na mão de ninguém. Você não pode ficar na mão de ninguém. Financeiramente, emocionalmente. Não fique na mão de ninguém. Você não pode ficar na mão de um patrão. Você não pode ficar na mão de um sócio. Você não pode ficar na mão de um cliente. Você não pode ficar na mão da família. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é nessa sua independência, nessa autonomia, para desenvolver a sua atividade profissional, mas que vai trazer uma satisfação pessoal muito grande. E a partir dessa escola de carreiras, que eu comecei a testar no meu canal do YouTube, até coloquei aqui meu canal do YouTube, Marcos Bittencourt, peço inclusive a sua inscrição no meu canal Marcos Bittencourt, eu resolvi testar um modelo onde eu posso dar aulas, eu posso apresentar o conteúdo, eu posso transmitir uma mensagem sem precisar de uma instituição formal. Essa é a ideia, aproveitar a época maravilhosa que nós vivemos, apesar da crise, apesar da pandemia. E dentro dessa escola de carreiras, qual é a mensagem que é transmitida? Nós temos ali vários titãs, membros, pessoas, amigos que acreditaram no projeto. E eles passaram a professar, na minha opinião, as características para você ser invencível no mundo digital. E a ideia aqui é muito simples. Seja leve, seja consistente e seja mundial. Essas são as características que nós podemos desenvolver atualmente no mundo digital. E eu resolvi testar isso no meu canal no YouTube,
E da mesma forma, é algo que você pode testar no seu escritório, você pode testar no seu consultório, pode testar na sua casa, pode testar desenvolvendo as suas atividades profissionais. Então esse mantra muito precioso, seja leve, seja consistente e seja mundial, é algo onde basicamente você vai precisar daquilo que você tem em mãos. Um smartphone, um celular, que nós utilizamos para inúmeras coisas e agora você vai utilizar também para desenvolver as suas atividades. Então, em primeiro lugar, vamos analisar aqui essas características. O que significa ser leve? Então vejam só, seja leve, tanto no aspecto financeiro, baixo custo financeiro, mas também no aspecto emocional, baixo custo emocional. Então lembre do seguinte, você não tem que fazer grandes investimentos para desenvolver uma atividade com brilho, com talento. Tem um livro muito bacana que eu tenho lido, muito interessante, não tem a tradução aqui no Brasil, que se chama Company of One, do Paul Jarvis, onde ele diz o seguinte, atualmente o mais importante não é ser o maior, o mais importante é você ser o melhor. Então lembre-se, você não precisa ser o maior escritório, mas na atividade que você desempenha, você deve ser o melhor. E para isso, você deve ser leve. Essa é a ideia. Baixo custo financeiro, baixo custo emocional. Baixo custo financeiro, como é que se apresenta? Lógico, é sempre interessante pensar no pós-pandemia, onde você vai ter que atender alguns clientes presencialmente. Então, até seria interessante você ter uma estrutura. Mas observe comigo, atualmente, pelo celular, você pode encontrar os seus clientes, você pode firmar parcerias, você pode até mesmo fazer audiência pelo seu celular. Então, às vezes, você tinha que visitar um cliente num outro local, tinha que pegar um avião, ir ao seu encontro. Veja, atualmente, você faz ali uma telechamada, uma videochamada, e você consegue conversar com a pessoa sem sair do lugar, sem precisar do investimento tão elevado. Então, seja leve. Essa que é a ideia principal. E quando eu falo ser leve, eu também analiso o peso, muitas vezes, de alguns relacionamentos. Será que para você montar o seu escritório, você precisa de um sócio? Às vezes o sócio, com o passar do tempo, se transforma também num peso. E você tem que ser leve para você ter essa perpetuidade na sua atividade. Às vezes o sócio se torna um peso para você. Às vezes você se torna um peso para o outro sócio. Então, o mais interessante, ao invés de você buscar uma sociedade que muitas vezes é uma muleta, porque você acha que não tem como desenvolver aquele projeto sozinho, e isso é uma ilusão, ao invés de você buscar um sócio, busque parcerias. Parceria é algo leve, é muito ad hoc para aquela situação específica. Se der certo a parceria, você repete em outras situações. Do contrário, naturalmente, você vai buscar outros parceiros para o seu modelo de negócio. É diferente de uma sociedade, onde muitas vezes mágoas surgem, ressentimentos. Não, parceria é algo leve. Ponha na cabeça aqui que você tem que colocar um sistema que é utilizado pelos filmes de Hollywood, algo muito leve. Um diretor se reúne com uma atriz, se reúne com um ator, com um cinegrafista, eles se reúnem para um evento, a realização de um filme. Eles se reúnem durante 6 meses, um ano, realizam um filme, muito que bem, todos se separam. Agora, se aquela parceria fizer sucesso, nada impede que eles se reúnam novamente para um novo filme, para um novo projeto. Da mesma forma,
Você deve se reunir com as pessoas aonde você já testou uma parceria onde teve resultados positivos. Então é muito importante você ser leve nesse aspecto, tanto financeiro como emocional. Você tendo basicamente, veja aqui a estrutura que eu utilizo. Basicamente eu faço os meus vídeos no YouTube. E eu já faço vídeos no YouTube há mais de 9 anos. Já vai fazer uma década. Eu faço vídeos no YouTube atualmente e eu tenho mais de 800 vídeos. Eu utilizo o meu celular, como eu estou utilizando atualmente. Utilizo um microfone de lapela e praticamente ali vou utilizar um tripé que custa R$ 25. Seja leve, porque daí nesse caso você tem mais celeridade, tem mais, digamos assim, eficiência e entrega naquilo que você faz. E já que nós estamos falando de entrega, nós vamos falar no segundo ponto, no segundo aspecto, para você ser invencível no mundo digital. Agora você tem que pensar em ser consistente. Você não tem simplesmente uma única bala para matar o bandido, digamos assim. Você tem que ser consistente naquilo que você entrega para a sociedade. Pode ser um conteúdo gratuito, pode ser um conteúdo pago, mas você tem que ter esta rotina, porque o ser humano é um ser de hábitos e você tem que ter esta rotina de entrega daquilo que você faz tão bem na sua atividade profissional. Todo advogado pode ser professor, todo advogado é um professor. Você atualmente vive numa época tão incrível onde você não precisa da validação de ninguém para dar aula. Você mesmo pode montar um canal no YouTube e você vai dar as suas lições, vai passar a sua mensagem. Quem vai te avaliar é o próprio público, são os seus alunos. Não é um conselho de sábios. Você não precisa de doutorado, você não precisa de mestrado. Você é a sua própria instituição. Então lembre-se, essa entrega que você transmite para as pessoas é muito importante, esteja aonde estiver. Eu gosto muito de uma frase, inclusive de um dos vídeos que eu posto no meu canal no YouTube, que diz o seguinte: a melhor parte de mim é aquela que parte de mim, é aquilo que eu entrego para os outros. E essa é a ideia da consistência. Você entregar com muita, digamos, como se fosse um hábito. Eu acredito mais em hábito porque eu acho que nós exageramos o valor da disciplina. A disciplina é necessária para que um determinado comportamento se transforme em hábito. O hábito é o comportamento sem necessariamente a dor da disciplina. Então, você tendo este hábito de entregar, de ser consistente naquilo que você faz, você vai ter também um retorno daquilo que você entrega para a própria sociedade. Então é muito importante você produzir os seus artigos, é muito interessante você produzir os seus livros. Você não depende da editora para produzir um livro. Você pode publicar diretamente na Amazon. Então tem o KDP, o sistema permite, né, Kindle Digital Publishing, onde permite que você entregue para a própria Amazon o seu livro. E você não precisa de um conselho de sábios da editora para dizer se o seu livro deve ou não ser publicado. Você mesmo vai publicar o seu livro na Amazon com o preço que você quiser, o preço que você estabelecer, e em 24 horas está no mundo inteiro. Então, essa entrega dos seus artigos, dos seus vídeos, das suas aulas, você pode fazer de maneira leve e consistente. Então veja, você pode ter um canal no YouTube, nós estamos vendo atualmente que determinados canais de YouTube têm mais visualizações até mesmo do que canais da televisão aberta. Então é muito mais interessante você construir um canal no YouTube, e lá na Escola de Carreiras nós temos vários titãs que estão construindo os seus canais com propostas muito corajosas, muito interessantes para passar uma mensagem. Estão publicando livros, estão construindo cursos e dessa maneira estão
tornando cada vez mais sustentável as suas carreiras no mundo digital. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto também muito atraente para nós, ponha na sua cabeça que de agora em diante o seu escritório não se resume apenas à sua cidade, à sua região, ao seu bairro. O seu escritório, que praticamente é o seu celular, pode atender ao mundo inteiro. Então a ideia de você ser digital, você é mundial. Você pode atender pessoas no mundo inteiro. Nós temos brasileiros, nós temos pessoas que têm problemas no mundo inteiro. E através do seu celular, você consegue alcançar essas pessoas. Através do mundo digital, você consegue atender essas pessoas. Então é muito interessante lembrar aqui um livro, já que nós estamos falando aqui do advogado Titã, tem esse livro aqui que é muito interessante, do Tim Ferriss, Ferramentas dos Titãs. Ferramentas dos Titãs, onde ele nos conta a teoria dos 1000 verdadeiros fãs. Veja só que interessante para o seu modelo de negócio. Segundo a teoria dos 1000 verdadeiros fãs, existem 1000 pessoas no mínimo no mundo, e o mundo digital, a internet, nos permite alcançar essas pessoas, nos permite encontrar essas pessoas. Existem 1000 pessoas no mundo, no mínimo, que adoram aquilo que você faz. São apaixonadas pelo seu talento. E você vai encontrar essas pessoas produzindo as suas aulas, passando a sua mensagem, escrevendo os seus artigos, e elas vão ter acesso a isso. A partir do momento que você passa a imaginar que existem 1000 pessoas no mundo que são apaixonadas por aquilo que você produz, a questão que você tem que levantar para si mesmo é a seguinte: quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar, talvez por mês, para ter a minha entrega, para ter o meu talento, para ter os meus produtos, para ter os meus serviços? Quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar? R$5? $5? R$50? $50? Então, para pensar. Se existem 1000 pessoas que estão dispostas a pagar R$5, $5, R$50, $50, $1000 por aquilo que eu produzo todos os meses, aqui nós já temos um negócio que vai além do sustentável. Nos traz algo muito além dos nossos melhores sonhos. E era essa mensagem que eu queria transmitir aqui. Então nós temos condições nesta época maravilhosa, apesar da pandemia, apesar da crise, nós temos a possibilidade de empreender os nossos talentos. Você sendo um advogado titã, aquele que resolve os problemas dos seus clientes, aquele que é procurado, e nós temos que inverter a lógica, certo? Num primeiro momento nós procuramos os clientes, depois de certo tempo nós vamos inverter essa lógica. Nós vamos ser procurados e nós vamos escolher quem que nós queremos atender. Dessa maneira você constrói uma carreira muito sólida, uma carreira realmente que vai permitir que você possa desenvolver a sua atividade com tranquilidade, com autonomia, para que você não fique na mão de ninguém. Agradeço novamente ao Legal Hub pela oportunidade de conversar com vocês, parabenizo pelo belíssimo evento e encontro com vocês no mundo digital. Fica o convite aqui para você se inscrever também no meu canal no YouTube e a gente pode inclusive conversar a respeito da sua carreira fantástica, porque antes de tudo, você é uma pessoa que não fica na mão de ninguém. Sucesso!